Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Que bom, espero que esteja tudo bem, que vocês tenham passado um ótimo final de semana, que vocês tenham comemorado junto com a mãezinha de vocês, tá? Então, hoje, para nossa aula, eu quero que vocês separem todo o material que vocês vão precisar, que esse ambiente seja favorável para vocês fazerem as tarefas, tá? E que vocês usem esse vídeo de acordo com o caminhar da execução das atividades, tá? Pausando, adiantando, assistindo de novo, tá? Da maneira melhor para vocês executarem. Atenção, pais! Se as crianças não assistirem a este vídeo, elas não conseguirão fazer as tarefas que está lá no livro. Elas precisam, elas necessitam deste vídeo explicativo, ok? Então, assim que possível, deem esse vídeo para que a criança assista, que os seus filhos assistam, e só assim eles conseguirão fazer a tarefa, ok? Então, hoje é aqui junto comigo, tá bem? Lembrando vocês que todos os dias nós temos aula online, que a gente posta o link lá no grupo e que seria muito bom todos participarem. Tudo bem? Vou compartilhar então a nossa tela do dia de hoje, tá? Então aqui, pessoal, é a nossa tela da atividade de hoje, tá? Nós vamos usar este material aqui, ó. O nome desse material é Aprender Sempre, tá? Neste material, o que nós vamos fazer hoje é a matemática, tá? Eu trouxe aqui para a gente nunca esquecer o cabeçalho que nós temos a permanência de fazer todos os dias na escola, tá? Então, olha lá, Escola Municipal Olga Breve Alves, Cândido Mota, 11 de maio de 2021, tá? Hoje é terça-feira, tá bom? O que nós temos para hoje? Nós vamos, tem a leitura lá no grupo, que nós estamos usando o audiobook. Como Nasceram as Estrelas é o nome do audiobook dessa terça-feira, tá bom? Quem que escreveu esse livro, Pro? Foi uma autora muito famosa chamada Clarice Lispector, tá? Depois eu vou contar um pouquinho da história dela para vocês, tá bom? Toda semana nós vamos, durante toda essa semana, nós vamos ouvir histórias que a Clarice escreveu, tá? Depois de vocês assistirem a leitura, que é importante, aí nós vamos lá para a aula, para a segunda atividade de hoje, que é a aula 9, tá? Hoje nós vamos fazer a aula de matemática, que está dentro desse material aqui. Tudo bem? A aula 9 vai falar dos frutos colhidos, que está na página 93. E a aula 10 nós também vamos fazer hoje, tá? Que vai falar dos frutos e dos doces do sítio. A gente não tem falado sobre o sítio do tio José Luiz? Então, todas as nossas tarefas são lá dentro, acontece dentro do sítio, tá? Às vezes nós temos que selecionar, nós temos que somar, nós temos que multiplicar, mas são todos produtos lá do sítio do tio Luiz, tá bom? Onde que tá, Pro? Página 94 e 95. Então, eu deixo um alerta aqui embaixo, olha, caprichem e se precisarem, estamos à disposição e com as aulas online, tá? Não esqueçam, tudo bem? Então, tá. Agora, a Pro trouxe aqui, não quer passar? Deixa eu ver aqui, vou minimizar aqui. Nós vamos agora ver ao calendário, que é importante, tá? Tá meio distorcido, mas olha, é o mês de maio que nós estamos, tá? Hoje é dia 11 do mês, lembra a horizontal? Mês, né? Então, dia 11. E esse dia 11 caiu, olha, na vertical é a semana. Caiu numa terça-feira, tá? Então, nós já estamos na, olha, primeira, segunda. Nós já estamos na segunda semana do mês de maio,
tá bom? Tudo bem? Então vamos lá. A Pro falou que ia falar um pouquinho sobre a autora dos livros dessa semana, tá? Todos aqueles áudios que a gente tem ouvido, primeiro eles foram escritos, tá bom? A Clarice Lispector, ela nasceu em 1920, e ela morreu em 1977. Então ela já não existe mais entre nós. Ela escreveu muitos livros, tá? Então, quando, Pro? No século XX. Nós não estamos no século XXI, então no século passado ela foi uma escritora muito famosa, tá bom? Ela escrevia romances, tá? E ela gostava muito de escrever na linguagem poética, tá bom? O que ela fez na adolescência? Olha lá. Quando ela era criança, tá? Ela veio da Ucrânia, ela morava numa aldeia lá na Ucrânia. Aí no dia 10 de dezembro de 1920, tá? Que ela nasceu nessa aldeia aqui, ó, Tcheknik, acho que é assim que fala. Era uma filha, Pinkous e Mania Lispector, eram os pais dela, eles eram judeus, tá? Da origem judaica, olha só. Aí eles, como eles eram muito perseguidos lá, né, onde eles moravam, na Ucrânia, então eles resolveram sair de lá, tá? Quando isso, professora? Lá quando estava tendo uma guerra, tá? Quando eles chegaram no Brasil, eles foram para Maceió, lá em Alagoas, no Nordeste, onde morava Zânia, que era a irmã da mãe da Clarice, tá? Então, ela só tinha 2 meses quando eles vieram para o Brasil. E todos se mudaram, e aí o pai orientou que todos mudassem os nomes, que naturalizassem aqui no Brasil com outros nomes. Por isso, Clarice recebeu o nome de Clarice. Mas quando ela veio para cá, o nome dela era Naya Pinkochovaski Lispector. E aí a mãe dela mudou o nome dela para Clarice. Aí eles mudaram para a cidade de Recife e a Clarice começou a sua infância num bairro chamado Boa Vista. Ela aprendeu a ler, escrever e logo ela começou a escrever pequenas historinhas, pequenos contos. Ainda criança, olha para vocês verem. Foi aluna do grupo escolar, né, João Barbalho, e aí lá ela fez o curso primário. Olha para vocês verem, no curso primário ela já começou a escrever. Ela estudou inglês, francês e cresceu ouvindo o idioma do seu país, tá? E aí, quando ela entrou no ginásio, antigamente, o ensino médio chamava ginásio. Olha para vocês verem quanta mudança. Aí ela começou a estudar em Pernambuco e quando ela tinha 12 anos, ela se mudou com a família para o Rio de Janeiro. E aí ela começou a morar lá num bairro do Rio de Janeiro chamado Tijuca. Aí ela ingressou no colégio, tá? Um colégio que chamava Silvio Leite. E aí ela terminou o ginasial, tá? Começou a frequentar assídua a biblioteca. Olha para você, ela frequentava muito a biblioteca. E em 1941, ela ingressou na Faculdade Nacional de Direito e empregou-se como redatora. Olha o processo de escolarização, que muito interessante, tá? Então, lá na infância, ela já começou a estudar, já começou a escrever pequenos contos, fez o ginásio, e aí ela frequentava muito a biblioteca e aí ela conseguiu passar na faculdade de Direito. E aí ela já conseguiu um trabalho de redatora. O que é redatora? É escrever, né? Ela vai redigindo o que o outro vai falando, ou alguém que pede para ela escrever para um jornal, ou para a faculdade mesmo. Então, redatora é quando uma pessoa vai escrever para uma outra, ou para um artigo. E aí, depois, ela passou para o jornal, olha para você ver. Ela escrevia na faculdade e começou a escrever para o jornal. Quando, de noite. Em 1943, ela casou com um amigo, né, em comum da faculdade. Em 1944, ela se formou em Direito,
tá? Ela escreveu vários livros, vários títulos que a gente procurar na internet, a gente vai achar um monte de livros que ela escreveu. Teve um período da vida dela que ela morou em outros países, tá? E aí ela voltou para o Brasil e casou-se, tá bom? E aí, em 1977, lá no Rio de Janeiro, onde foi a sua última cidade, que ela constituiu família, escreveu mais livros, e aí ela teve câncer, e aí ela chegou a falecer, tá? No dia 9 de dezembro de 1977, tá? E aí foi sepultada no cemitério israelita de Caju, tá bom? Então essa é a historinha, essa é a biografia da autora dos livros que a gente vai ouvir essa semana. Olha que legal! Eu trouxe para vocês verem que era uma menina simples, que sofreu também na infância e veio de outro país e ela escreveu muitas histórias bonitas, muitas histórias infantis que vocês vão ouvir essa semana e tem várias outras. Então, isso quer dizer que todo mundo tem capacidade para escrever histórias. Eu, você, é só a gente se dedicar. Ela se dedicou a vida toda à escola, vocês viram? A vida toda, ela dentro da escola, dentro da faculdade, dentro da biblioteca, tá bom? Então, tem várias historinhas essa semana da Clarice Lispector, tá? Então, vamos lá para a aula de hoje. Vocês vão lá na página 93 agora, que a gente vai começar a nossa atividade. Na página 93 é aula 9, tá? Os frutos colhidos. Vocês vão pôr a data aqui, igual vocês colocam todos os dias, tá bom? Lá, aquela data que nós vimos hoje, que é dia 11/5 de 2021. Vocês colocarão aqui, tá? Deixa eu diminuir aqui para ver se eu consigo pôr para vocês. Olha lá. Opa. A Pro vai por aqui, ó. Será? Acho que não vai dar. Vamos ver. Ah, tá, aqui. Pro vai pôr aqui, ó. Então, Pro vai pôr a data de hoje. Dia 11/5 de 2021, tá? É assim que vocês vão pôr, tá bom? Pode pôr do ladinho da data, para ficar marcado o dia que a gente fez essa tarefa, tá bom? Olha lá, a Pro já colocou no dela, para vocês verem, tá? Ok? Olha lá, a data que a Pro colocou. Então, vamos para a nossa aula de hoje? Os frutos colhidos. Vamos ver o que nós vamos aprender? Nesta aula, vamos ler e interpretar dados apresentados em uma tabela de dupla entrada. Olha, então o que nós estamos vendo aqui embaixo? Uma tabela. Nessa tabela, a gente vai ter a quantidade de frutas, tá? E também quantas frutas em cada mês. Por isso, dupla entrada. Olha lá. Aí a Pro vai ler a número 1, tá bom? As crianças ficaram encantadas quando viram os frutos nos pés. Deve ser muito legal mesmo, né? Direto do pé, a laranja, a mexerica. Deve ser muito legal. O tio José Luiz costuma registrar a colheita dos frutos. Veja o que ele fez. Então, para ele registrar, ele precisou fazer uma tabela, tá? Para marcar quantas frutas tinham e quanto tinha em cada mês. Vamos ver o que ele fez? Então, vamos lá. Vamos ajudar a Pro a ler essa tabela? Então, olha, na vertical, eu tenho quais são os meses. Então, quais são os meses?
janeiro e fevereiro, tá? Na vertical ainda, eu vou ter as frutas. Quais frutas, Pro? Então, ó, na vertical são as frutas e na horizontal são os meses, tá? Eu tenho o abacate na primeira tabela, eu tenho a goiaba na segunda tabela, eu tenho a laranja na terceira coluna, desculpa, não é tabela, coluna, a maçã na quarta coluna e as peras na última coluna, olha lá, tá? Então, no mês de fevereiro, olha só, desculpa, no mês de janeiro, ó, eu vou olhar quantos abacates foi colhido. Quantos abacates foi colhido? 58. E no mês de fevereiro, quantos que foi colhido? 66, né? Agora vamos ver as goiabas. No mês de janeiro, 130 goiabas. No mês de fevereiro, 120 goiabas, certo? Depois, as laranjas, Pro, quanto que foi em janeiro? 250. E em fevereiro, 320. Vamos ver as maçãs? Olha, maçãs. Em janeiro foi 85 e em fevereiro, 44, certo? Agora as peiras, na última coluna. Em janeiro foi 48 e em fevereiro, 56, ok? Então, nós já lemos quais as informações que estavam nessa tabela que o tio José Luiz fez para registrar quantas frutas nasciam em cada mês, certo? Certinho até agora? Então, agora, nós vamos, já que a gente já leu o que cada fruta era registrada em cada mês, a gente vai para a atividade. Vamos ver quais são as perguntas? Olha lá. Complete a tabela com a quantidade colhida de cada fruto utilizado, utilizando estratégias pessoais e responda as questões. Então, primeiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar lá na tabela e nós vamos resolver essas contas. Então, aqui, olha, eu preciso saber o total das laranjas, das frutas. Então, quantos abacates? O que nós vamos ter que fazer? Então, vamos pensar. Eu quero saber o total de abacate que foi colhido. Ele não separou aqui por mês? Janeiro foi um tanto, fevereiro foi outro. Agora eu preciso saber o total. Então, eu vou fazer aqui uma conta para achar o total, tá? Então, eu vou fazer com os abacates, vou fazer com as goiabas, vou fazer com as laranjas, vou fazer com as maçãs e vou fazer com as peiras, tá? Pro, que conta que tem que fazer? Ah, vocês vão ter que, olha lá, pensar e ver aqui que conta que vai ter que fazer para eu saber o total. Janeiro e fevereiro vai dar um valor aqui, né? Então, que conta que precisa ser feita? Vamos pensar e resolver, tá? Se vocês tiverem dificuldade, pede ajuda no grupo, para a mamãe, para o papai, para quem ajuda vocês e também para a professora, tá? É só mandar mensaginha lá no grupo que a gente ajuda, tá? Tira as dúvidas e assiste às aulas online que a gente vai fazendo um por um, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, ouçam o vídeo de novo, pode pausar. Vamos lá, agora a gente vem aqui, olha, para o vídeo e vocês vão fazer as continhas. Depois que vocês terminaram as contas, aí você volta, liga o vídeo de novo e vai ouvir o que eu vou falar agora, tá? Então, vamos lá? Depois que nós fizemos todas as continhas, aí vai responder para a Pro assim, olha, letra A, quantas laranjas foram colhidas em janeiro? Depois que vocês fizeram a conta, vocês vão lá na coluna da laranja
e vai ver quanto é que deu essa conta aqui. Aí vocês voltam para a letrinha A e vai colocar aqui, tá? Foram colhidas tantas laranjas, que é o resultado da conta lá. Por isso que tem que fazer a continha lá primeiro, para depois voltar a assistir o vídeo, tá? A letra B. Quantos abacates foram colhidos em fevereiro? Prestem atenção, que aqui agora não está perguntando o total. Está perguntando o mês de fevereiro. Então, eu só preciso olhar o mês de fevereiro e ver quantos abacates foram colhidos e responder a minha letra B. Tá bom? Vamos para a letra C? Quantas goiabas foram colhidas nos 2 meses? Eu vou lá para a coluna da goiaba e eu vou ver os 2 meses que está perguntando, janeiro e fevereiro. Então, quanto que deu os 2 meses? Aí eu vou responder a letra C, tá? Foram colhidas tantas goiabas, tá? É assim que responde. Aí a letra D. Qual fruta foi colhida em menor quantidade nesses 2 meses? Eu vou ter que voltar lá na minha tabela. Eu vou ter que ver o resultado e vou ter que ver o menos que deu. Qual fruta deu menos juntando os 2 meses? Tá? Então, eu vou olhar para todas as frutas e vou ver o resultado das minhas contas. E aí, eu vou ver qual é a menor quantidade, tá? Olha, a professora está dando muita dica hoje, hein? Tá? Feito isso, tá? Cada vez que vocês forem responder uma questão, vocês pausem o vídeo, tá? Aí respondi a letra A, eu volto para ouvir a letra B e assim por diante. E aí nós vamos para a aula 10. Na aula 10, qual é o tema, Pro? As frutas e os doces do sítio. Olha que legal! Nessa aula a gente vai aprender a resolver problemas. Quais são os problemas que a gente pode resolver? Muitos tipos de problemas. De adição, de subtração, de multiplicação, de divisão, né? De formas geométricas, de estatística. Então, vamos ver que tipo de problema é esse aqui? Que a gente vai ver os doces do sítio. A professora vai ler, ó, vou passar o cursor aqui. Tia Sandra e o tio José Luiz gostam de preparar doces com os produtos do sítio. Então, eles fazem doce de goiaba, eles fazem doce de laranja, doce de mamão, né? Para fazer o doce de laranja e o doce de abóbora, vejam os ingredientes. Então, olha lá, que doce que eles vão fazer? De laranja e de abóbora. O primeiro quadro aqui, olha, é o doce de laranja. Para eles fazerem o doce de laranja, eles vão usar 2 kg de açúcar e 1 dúzia de laranjas maduras. Quanto que é 1 dúzia, pessoal? Ah, muito bem! Quem falou 12, acertou. 1 dúzia, né? São 12 laranjas, muito bem. Então, ele vai usar 2 quilos de açúcar e 1 dúzia de laranja. Olha, né? Interessante. Agora, para o doce de abóbora, vai mais ingredientes. 1 quilo de abóbora de pescoço cortada em cubos de 600 gramas de açúcar, olha lá. 1 colher de cal. Cal é aquele produto que os construtores usam, né? Então, olha lá. 1 colher de sopa de cal virgem. Que é colher de sopa? É aquela colher grande que a gente toma sopa. Não aquela que a mamãe faz o arroz, mas aquela maior, tem de sobremesa, tem de café, então a de sopa é aquela maior. Água para cobrir a abóbora e deixar de molho. Vai, quantos litros? 2 litros de água. 2 paus de canela em rama. Canela é aquela especiaria que dá um saborzinho.
4 cravos da Índia, é aquele pretinho que a mamãe põe nos doces. E 500 ml de água para a calda. Olha, para o doce de abóbora vai muito mais ingredientes, hein? Uma dica, olhem bem os números, tá? Olha a quantidade que está pedindo de cada ingrediente. Por quê, Pro? Porque para eu responder essa atividade agora, eu vou precisar prestar bastante atenção na quantidade, tá? Então, olha lá. Serão preparadas 3 receitas de doce de laranja e 2 receitas do doce de abóbora. Então, escreva dentro de cada quadro a quantidade necessária de cada item para o preparo dos doces. Então, veja bem, aqui eles prepararam uma receita do doce de laranja e uma receita do doce de abóbora. Agora, está falando aqui no quadro de baixo, que vão preparar 3 receitas do doce de laranja. Será que eu tenho que usar a mesma quantidade de ingredientes? O que vai acontecer com essa quantidade de ingredientes? Se uma receita se uma receita para o doce de laranja, eu uso 2 quilos de açúcar, e se eu for fazer 3 receitas? Então, eu vou ter que pensar quanto que vai em uma receita, quanto que vai em 2 receitas e quanto que vai em 3 receitas. Correto? Em uma receita, ela usou 2 quilos. Então, vejam bem, 2 quilos em uma receita, 2 quilos em 2 receitas, mais 2 quilos em 3 receitas. Então, quantos quilos de açúcar vai dar? Eu vou ter que pensar e colocar aqui, olha, nesse espaço que está aqui para ser preenchido, para completar, tá? Só que agora eu tenho que pensar que são 3 receitas do doce de laranja. Aqui, ela usava 1 dúzia de laranjas. Então, para fazer 3 receitas, quantas dúzias vai usar? Tá bom? Pensem se eu vou ter que, olha, 1 é um tanto e 3. Será que aumenta ou diminui? Tá? Pensem, peçam ajuda e completem aqui embaixo, tá bom? Outra coisa importante, terminou de fazer a atividade? Tira uma foto e manda para as pros no grupo ou no privado, para ver se vocês acertaram, se vocês terminaram e se a gente precisa ajudar. Tudo bem? Feito o doce de laranja, então, outra dica. Explicou o que é para fazer? Pausa e vai fazer o que está explicando. A hora que terminou, vocês voltem, coloca o play de novo e vai ouvir e assistir a explicação da outra atividade, tá? Qual outra, Pro? Agora a gente vai para o doce de abóbora. Quantas receitas vai ser feito do doce de abóbora? Olha lá, 2 receitas. Então, opa. 2 receitas do doce de abóbora, né? Tá falando aqui, ó, 2 receitas, tá? Então, deixa eu só fazer aqui, ó. Deixa eu pegar a corzinha. Onde que eu coloquei a corzinha? Agora eu não vou conseguir. Não vou, porque ele tá tipo foto. Vou voltar lá, tá? Então, pro doce de abóbora, a gente vai ter que pensar, olha só, 2 receitas. Em uma receita, ela usou 1 quilo de abóbora, 600 gramas de açúcar, 1 colher de cal, 2 litros de água, 1 pau de canela, 4 cravos e 500 ml de água para calda. Só que agora eu vou fazer 2 receitas. Então, significa que eu vou ter que colocar
mais quantidades de cada ingrediente. Então, quanto mais? Pensem, vejam como vocês farão essas contas e vai completar aqui embaixo, olha. Para uma receita, era 1 quilo de abóbora. E agora, para 2 receitas? Vou colocar aqui. Era 600 gramas de açúcar para uma receita. Agora eu vou pensar quantas gramas de açúcar eu vou usar para 2 receitas do doce. E assim com os outros ingredientes. Ok? Dão um pause, façam essa tarefa. Terminou? Aí dá o play de novo, que agora eu vou explicar a outra atividade, tá? A outra atividade é muito legal e super fácil. Nós vamos olhar para esse quadro aqui. Estão olhando? Então, a gente está olhando. Eu também estou olhando, cada um vai olhar, tá? Essa atividade fica na página 95. Olhou para esse quadro, o que que tem aqui? Laranjas. A minha pergunta para vocês, na letrinha A, é assim, olha. Sem contar de uma em uma. Você acha que tem 30 laranjas, mais ou menos de 30? Vai responder aqui para a Pro, sem contar, tá? Olha lá e fala, Pro, tem 30. Pro, tem mais de 30. Ou então você vai escrever, Pro, tem menos de 30. Façam isso, tirem foto e mandem para a Pro, tá bom? Aí tem aqui, olha, uma outra perguntinha. Quantas são as laranjas na ilustração? Como você obteve o cálculo? Então, você vai olhar para a Pro e falar assim, Pro, eu achei que tem mais de 30, né? Professora, tem tantas laranjas e eu contei de uma em uma. Não, Pro, eu contei assim, olha, de fileirinha. Aí, então, você vai explicar para a Pro, aqui nessas linhas aqui, como que você achou a quantidade das laranjas aqui nessa imagem, nessa ilustração, tá? Fez isso, escreve aqui e aí acabou a nossa atividade de hoje, tá? Super fácil, não esqueçam de tirar foto, tá? E boa aula para vocês. Se precisar, pode chamar. Tudo bem? Então tá, fiquem com Deus, tá? E tenham um